Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias, isso mesmo. Nós vamos dar sequência à nossa leitura, livro do profeta Daniel. Nós iniciaremos então o livro do profeta Daniel e, querendo Deus, vamos concluir também, são apenas 12 capítulos. Vamos juntos nessa leitura da palavra do Senhor. Mas eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, venha ler a Bíblia conosco, vamos estudar juntos a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concedido a nós de juntos estarmos meditando a tua santa palavra. Fique conosco, fala aos nossos corações, manifesta o teu querer, ensina-nos os teus preceitos. Amém. Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, o de Mesaque e o de Azarias, Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado a cuidar de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, dependendo do que enxergar. O Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez experiências durante 10 dias. No final de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor do que estavam, mais robustos do que a todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que bebiam, que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento, inteligência em toda a cultura de sabedoria. Perdão. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonho ao final do tempo determinado pelo rei, para que o jovem fosse levado à sua presença. O chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados
outro como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Daniel, capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos e encantadores e feiticeiros e os caldeus para que lhes dissesse que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico que o rei viva eternamente. Conte o sonho e os seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e a casa de vocês serão reduzidas à ruína. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: Que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. E o rei respondeu: Bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque bem sabe que eu disse que está resolvido, isto é, que não me contarem o sonho, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram em dizer palavras mentirosas, perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei por maior e maior poderoso do que fosse que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos, e foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, o chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: Por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para a casa e explicou a situação a Ananias e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela profundo o escondido, reconhece que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Por que me fizeste saber este caso do rei? Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entregou-lhe
e disse: Não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Belsazar: Você é capaz de me contar o que vi num sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: O ministério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho das visões que o Senhor teve quanto a estava na sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiu de uma mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este ministério foi revelado não porque existe a mim mais a sabedoria de que todos os homens, mais do que a interpretação, fosse revelada ao rei, para que ele atenta ao que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, está olhando e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé bem à sua frente, e a aparência era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito de braço eram de pratas, ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram da parte de ferro, em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e despedaçou. O ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e se encheu toda. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Ó Senhor, ó Rei, que é Rei dos Reis, e a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força, a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantar outro reino inferior ao seu, e o terceiro reino de bronze terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra os pedaços, tudo como o ferro quebra todas as coisas. Assim, esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram parte de barro, o de oleiro, e em parte de ferro. Isso significa que estes era um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro, como o dedo dos pés eram em partes, o ferro em parte de barro. Assim, por um lado, o reino será forte, por outro lado, o reino será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias dos reis, Deus do céu
levantará um reino que jamais destruição. Terá destruído e que e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que o do monte foi cortado uma pedra sem auxílio e de mãos humanas, e ela despedaça ferro e bronze, e barro, e prata e ouro. A grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o seu rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos caldeus e do Senhor dos reis. Ele é quem revela aos mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei agradeceu Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque, Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Amém. Glória a Deus por mais esse período de leitura da Bíblia Sagrada. Querido Deus, obrigado por esse dia, por este momento, esse conciso momento em que lemos a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, manifesta Teu querer ser. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. O Senhor é bom. Amém. Deus te abençoe grandemente.